Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 8. Assim está escrito: Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha que conselho profundo que Paulo deixou registrado aos irmãos da igreja que estava na cidade de Éfeso, onde ele passou um bom tempo ali, ensinando, aconselhando, orientando, demonstrando não somente através das suas palavras, mas também da sua prática de vida, o seu exemplo, a sua conduta, o seu procedimento, as suas expressões. Em tudo isto, ele identificava alguém que realmente estava vivendo plenamente para servir e agradar o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele tornou-se um imitador do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em outra parte ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O cristão, para chegar a este nível de dizer aos irmãos que estão diante dele, recebendo o seu ensinamento, para dizer isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, realmente a vida dele era uma vida que agradava a Deus. E ao evocar a sua conduta como um exemplo dos que seguem fielmente ao Senhor Jesus, nós não encontramos nenhum texto da palavra de Deus que refutasse ou contradissesse isto que Paulo disse. Porque ele realmente viveu à altura de ser um exemplo digno do nome de Jesus. E isto deve ser um exemplo e deve ser uma prática para todo cristão debaixo do céu que vive sobre esta terra. A partir do momento em que ele é atraído por Jesus para a salvação, a vida dele muda, transforma. Veja o exemplo de Paulo, que era Saulo, era um perseguidor, era alguém que tinha zelo, mas não tinha entendimento, era alguém que fazia a sua interpretação à sua maneira, era violento, era temível, as pessoas tinham medo de se aproximar dele. Mas observe depois do encontro com Jesus. Jesus marcou o encontro com ele quando ele estava indo numa missão para prender, açoitar os cristãos, procurando com isso silenciá-los. E na cabeça dele, ele estava fazendo um serviço para Deus. E na verdade, ele estava prestando um serviço a Satanás. Mas Jesus o confrontou naquela estrada de Damasco. Ele caiu do seu cavalo, o resplendor de luz brilhou sobre ele, ele caiu, ficou cego. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele mesmo instante, operou uma mudança significativa na vida dele, que ali mesmo, caído ao chão, ele se dispôs e disse: que queres que te faça, Senhor? O que é que o Senhor deseja que eu faça? Então Jesus disse a ele: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Ele foi lá em casa de um homem chamado Justo. Deus enviou para lá Ananias, que orou por ele. Ele foi cheio do Espírito, os seus olhos se abriram e a partir dali ele entregou-se totalmente, corpo e alma. Corpo, alma e espírito, totalmente para servir a Deus, com todo o seu entendimento,
com toda a sua força, colocou-se em submissão diante do Senhor Jesus Cristo, toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento que ele tinha adquirido aos pés de Gamaliel e que ele estava utilizando conforme aquele entendimento corrompido e distante de Deus, agora ele estava sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E, portanto, o Espírito Santo o conduzia de maneira correta. Alguma daquelas coisas poderia ser aproveitada? Poderia sim, porque ele disse: eu as considero como esterco. Ele não disse, não considerava como nada, considerava como esterco. Esterco serve para quê? Serve para adubo, para dar um fortalecimento numa terra, para uma plantação, uma coisa ou outra. Mas não que ele fazia daquilo a sua fonte principal. Não, de acordo com o que eu aprendi com Gamaliel, esse assunto se resolve assim, não. Ele se colocou à disposição de Jesus. E quando ele foi à igreja de Corinto, ele disse: nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E quando eu fui a vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, demonstrando possuir tanto conhecimento, não. Eu fui em fraqueza e em temor, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus. E aqui, quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, dentre vários conselhos que ele dá àqueles irmãos, ele dá este aqui, dizendo: olha, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Deus abençoe a irmã Doraci. Andai como filhos da luz. Então ele faz aqui o comparativo do antes e do depois. Esse antes, noutro tempo, que ele diz aqui, que éreis trevas, era o tempo em que nós vivíamos longe, distante do Senhor Jesus. Não tínhamos ainda o conhecimento e a experiência da salvação, da libertação. Portanto, nós vivíamos na prática do pecado. E a palavra de Deus diz aqui, em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 2 a 6, está escrito assim: em que noutro tempo, que outro tempo era este? O tempo anterior à nossa conversão. Andaste segundo o curso deste mundo. O mundo tem um curso, tem uma forma de andar. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desobediência para com Deus, que não servem, não o adoram e não importam-se com Deus. Entre os quais todos nós, eu, você, cada um de nós, também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, deu vida, juntamente com Cristo, e nos ressuscitou, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa vida de outrora era esta. Era uma vida de trevas. Nós éramos trevas. Vivíamos na escuridão. Tudo representava noite, escuridão para a nossa vida. Por quê? Éramos dominados pelo príncipe das trevas, éramos chamados filhos da desobediência, filhos da ira, porque todo desejo que Satanás incutia no nosso pensamento e na nossa carne, a vontade da prática, isso tudo nós éramos levados a fazer sem termos força para resistir, porque estávamos dominados pelo espírito, pelo poder das trevas. Por isso que a nossa vida era uma verdadeira treva, uma escuridão. Mas quando chegamos a Jesus, diz que
a luz raiou. Então, quando essa luz raia, ela brilha sobre a nossa vida e nós podemos, então, ver a diferença do antes e do agora. Então, nós podemos entender qual é a transformação que o Senhor Jesus realizou na nossa vida. Então, está dito aqui, porque noutro tempo éreis trevas, mas, tem um mas aí, mas agora significa, depois daquele encontro com Jesus, algo maravilhoso e permanente aconteceu na nossa vida. E o que foi que aconteceu? Nós nos encontramos com Jesus, ele nos atraiu. Jesus é luz. Como Jesus é luz, ele nos iluminou. A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 9, e o versículo 2, está escrito assim: depois isto confirmou-se com a vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Veja quando Jesus passou lá pelas partes de Naftali e Zebulon, aqui em Mateus, no capítulo 4, e o versículo 15 e 16, diz assim: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, observemos aqui esta verdadeira iluminação que acontece na vida do ser humano quando ele tem um encontro com Jesus, e deste encontro vai lhe resultar a salvação. Aonde chega a luz, as trevas têm que sair. Não dá para conviver mais trevas junto com a luz. As trevas só reinam enquanto não chega a luz. Quando chegar a luz, as trevas desaparecem. Você pode observar. Pode a noite ser a noite mais escura que já tenhamos visto na vida. Se nós acendermos uma luz, as trevas não resistem, elas fogem, elas desaparecem. E a luz mostra o seu brilho, a sua claridade. Outrora nós éramos trevas, vivíamos às escondidas, às ocultas, porque uma vida separada de Deus nos levava a isto. Lembra quando Adão transgrediu e pecou contra Deus, que perdeu aquela iluminação, passou a andar em trevas? Quando o Senhor o chamou, ele se escondeu. Mas por que se escondeu? Porque estava errado. Quando nós estávamos na nossa vida de pecado, nós andávamos errado, pensando que estávamos andando certo. Mas comparando-se com a palavra de Deus, o nosso procedimento era errado, porque estávamos distantes do Senhor. Veja o que Paulo deixou escrito em Atos, no capítulo 26, e o versículo 18. Está escrito assim, 26 e 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, observa aqui, ele foi usado por Deus para pregar a palavra, com este intuito de abrir os olhos das pessoas que estavam cegas, para que das trevas eles fossem convertidos à luz, e do poder de Satanás para Deus. Então, noutro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz, e luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Em Romanos, no capítulo 13, e o versículo 12, está escrito assim:
A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, tudo levando-nos a entender que aquele momento de trevas e de pecado era noutro tempo que nós vivíamos. Mas agora, em Cristo, nós estamos vivendo um outro tempo. Lá era o tempo antigo, agora é um novo tempo. Agora nós somos luz no Senhor. Fomos iluminados por Jesus. O próprio Jesus, João deixou registrado, ele apresentou-se dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E observamos que quem vive nas trevas, ou quem é trevas, ele não vem para a luz. Em João, no capítulo 3, os versículos 19 a 21, está escrito assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Qual é a luz que veio ao mundo? Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens aqui é a humanidade. A linguagem bíblica é assim. Hoje as pessoas, com tanto mimimi, não, tem que falar os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, porque senão eles não entendem. Se falar os homens, vai entender que é só do sexo masculino. Infelizmente, é esse o entendimento que as pessoas chegaram em pleno século XXI. Mas está aqui, que a luz veio ao mundo e os homens, as pessoas no seu todo, amaram mais as trevas do que a luz. E por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Então, quem pratica o mal não vem para a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então, a verdade está aliada com a luz. O erro, o engano, a mentira está aliado com as trevas. Portanto, diz-nos aqui: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então ele vai viver sempre nas trevas, para que todo aquele seu procedimento contrário ao disposto por Deus na sua palavra não seja reprovado. A pessoa não quer mudar de vida, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Por quê? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aqui está a diferença. E nós fazíamos parte, anteriormente, das trevas. Portanto, nós aborrecíamos a luz. Mas agora, somos luz no Senhor. E como luz, praticamos a verdade. E quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, sejam reveladas, sejam declaradas, porque elas são feitas em Deus. E nós observamos aqui, em Efésios, no capítulo 5, li o versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O versículo 11 diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Mas, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, é desonroso, é desagradável. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, se a luz tudo manifesta, nós precisamos entender que agora
Sendo luz no Senhor, nós não podemos andar como filhos das trevas. Sendo luz no Senhor, nós não podemos voltar à prática antiga, quando não tínhamos conhecimento da salvação. Não tínhamos tido essa experiência do encontro pessoal com Jesus que mudou a nossa vida. Então, qual é o nosso viver agora? Nós devemos viver na luz. Andar, conforme diz aqui, como filhos da luz. Porque é o que nós somos em Cristo agora. No momento atual. Servindo a Ele, somos luz no Senhor. Então, quem é luz no Senhor deve andar como filho da luz. Filho da luz não anda com abominação. Filho da luz não anda com as coisas escondidas. Filho da luz não anda com trevas. Filho da luz não anda com procedimento reprovável. Não. Filho da luz, ele, como Paulo disse, ele se coloca à disposição de Deus e procura ter uma vida irrepreensível diante do Senhor. Foi o que Paulo deixou escrito em Colossenses. Deixa-me ver. E deixou registrado para que pudéssemos, então, a partir dali, servir ao Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, quem vive em Jesus agora deve andar na luz. Não tem mais consistência dizer que é luz no Senhor e viver os caminhos das trevas. A prática das trevas, que são abomináveis diante de Deus. Quem pratica as trevas e diz que é luz no Senhor, está enganando-se. Porque o que vai contar é a prática da vida, é o procedimento. Não é o que a pessoa diz ser, mas o que a pessoa é. Porque a pessoa pode dizer muita coisa. Ele pode dizer que ele é um santo, ele é inocente, ele é um anjo. Mas se o procedimento dele for de um demônio, ele não é anjo, ele é demônio. Então nós observamos aqui. Por isso que diz a palavra de Deus, e precisamos levar essas coisas a sérios, porque o adversário ele procura colocar tropeços no nosso caminho para nos embaraçar, para que a gente viva a ilusão de que estamos vivendo para Deus e servindo a Deus, quando o nosso procedimento é totalmente contrário àquilo que Deus espera de nós. Então ele diz aqui, porque noutro tempo éreis trevas, noutro tempo. Mas diz, mas agora não sois mais trevas. O tempo de ser trevas passou. Agora, depois daquele encontro com Jesus, que é a luz, agora sois luz no Senhor. Uma vez que somos luz no Senhor, nós temos que andar na luz e não ter qualquer comunicação com as obras das trevas. Porque as obras das trevas são desagradáveis diante de Deus. E se nós começarmos a ter comunicação com as obras das trevas, poderemos ser enganados, seduzidos e persuadidos a viver na prática das trevas. E isso é ruim, porque vai destruir na nossa vida aquilo que o Senhor Jesus realizou por nós. Então, o nosso procedimento deve estar aliado com a nossa confissão de fé, que somos filhos de Deus, filhos da luz, somos luz do Senhor, então nós temos que andar como filhos da luz. Há um hino na harpa cristã, o 325, ele diz assim, noutro tempo sei como eu andei, do pecado sob o véu, mas do céu raiou e em mim entrou
a luz do glorioso céu. A segunda estrofe diz: e poder me dá, que só vem de lá, de Jesus que me salvou. E eu vivo aqui a louvar a Deus, que minha alma libertou. O descanso entrou e o lutar findou, com Jesus meu Salvador. Seu amor sem fim, revelado a mim, enche-me de paz e amor. Vou morar então na feliz Sião, com meu Salvador Jesus, para sempre ali gozarei prazer lá na gloriosa luz. Veja o coro. Em meu coração a luz raiou, desde a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Este é o hino 325 da harpa cristã. Então, alinhado com o versículo que li. Noutro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, o que se requer de nós, como aqueles que servem a Deus, é que o nosso andar, o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso olhar, as nossas palavras, elas devem identificar que nós estamos andando como filhos da luz. E quando andamos como filhos da luz, estamos testificando para o mundo e para o adversário das nossas almas que nós agora não somos mais filhos das trevas e não fazemos parte das obras das trevas. O nosso desejo do coração agora, como filhos da luz, é realizar obras de verdade, que possamos demonstrá-la diante da luz, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu e você, cada um de nós, precisamos ser luz no Senhor. Esse testemunho não deve ficar ofuscado ou apagado por um procedimento indigno da nossa parte. Se porventura falharmos em alguma coisa, é necessário que recorramos com pressa ao Senhor, reparemos aquela nossa condição desagradável e supliquemos dele a misericórdia, e ele vai nos restaurar, nos perdoar e restaurar, e voltaremos a brilhar como filhos da luz. Então, é esta luz maravilhosa que nós devemos agora andar. O apóstolo João deixou registrado na primeira epístola, aqui no capítulo 1, diz-nos assim, no capítulo 1 e o versículo de número 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, se eu sou filho da luz, eu não posso andar mais em trevas. Pertenço agora à luz, pertenço a Deus. Se dissermos que temos comunhão e andar em trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Podemos dizer, mas se a vida não condiz, é uma mentira, é um engano. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz que aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão, ele está em trevas e não sabe para onde deva ir. Então veja o que é que vai exemplificar a nossa conduta como filhos da luz. A palavra de Deus está cheia de orientações para a nossa vida. Mas a síntese é, noutro tempo, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Por ser luz do Senhor, andai agora como filhos da luz. Que a minha vida, a sua vida, o nosso proceder glorifique ao Senhor. Não venha trazer
vergonha e decepção àquele que fez tudo por nós. Mas que possamos ver de tal maneira que o Senhor seja bendito, glorificado, e que as pessoas, ao observar a nossa conduta, possam também ser encaminhados a um encontro pessoal com Jesus, que vai resultar da sua salvação, e eles deixarão de ser trevas e passarão a ser luz no Senhor, e andarão como filhos da luz. Querendo Deus, amanhã retornaremos